Tá. Então, turma, essa reunião está sendo gravada, é a nossa reunião do dia 9/8, 9 de agosto, tá? É a primeira reunião de agosto e eu vou começar a trabalhar aqui algumas dúvidas dos alunos que me enviaram mensagem ao longo da semana. E ontem, né, sexta-feira, o pessoal me relembrou, né, Rafael, ó, poxa, não esquece de falar na reunião sobre o meu quadro horário, o que que você faria de diferente, né? O legal do método é a gente trocar experiências, né, pessoal? Para organizar a nossa vida de estudos, organizar uma estratégia eficiente. Né? Como é que eu vou estudar de forma eficiente para eu relembrar o máximo de conteúdo, para eu criar ligações, né, intercalação de conhecimento entre as matérias e você chegar em todas as etapas do concurso e a derradeira aprovação, tá? Então, a ideia, né, da nossa reunião, lembrando aí a todos, é obviamente sanar dúvidas e também trabalhar, né, esse aprimoramento aí do nosso quadro horário, tá? Pessoal, eu vou começar com a dúvida da Mariana, tá? Vou começar com a Mariana, depois a gente vai evoluindo aí, intercalando, né? Um colega que está presente, né, para um colega que não está presente, mas mandou mensagem no WhatsApp. Beto tá aí, Beto, parabéns pela aprovação. Segunda fase, chegando na segunda fase, o Beto. Também parabéns para o pessoal aí de segunda fase, outros alunos, né, que chegaram na segunda fase do MPF, Vinícius. A turma do TRF também, né? Bernardo, Vinícius também está no TRF. Quem passou no MP Maranhão também, parabéns. João está com 83 pontos no Maranhão, segundo lugar, né? E essa turma toda aí que chegou na segunda fase, ótimo. Quem não chegou na segunda fase, pessoal, é continuar estudando, né? Se você não chegou na segunda fase, se você fez 50 pontos, 55 pontos, 60 pontos, é porque a gente precisa reforçar a base, né? Eu estava conversando com um aluno, por exemplo, Rafael, eu fiz 50 pontos, eu estou chateado e tal. Beleza, mas você estudou empresarial e tributário para o MP Rio? Não, nunca nem estudei essas matérias, nem cheguei nelas ainda. Então, se você está na metade do estudo, é normal você tirar a metade dos pontos, né, pessoal? A gente precisa o quê? Ir evoluindo nos estudos, terminando as matérias o quanto antes, que você vai ficar mais competitivo ainda, beleza? Então, é só ter calma, claro, né? Reprovar dói, machuca, mas a gente levantar e continuar os estudos, tá? Rafael, a prova do MP Rio foi trágica. Meu Deus, a minha nota nunca foi tão baixa. Pessoal, a prova do MP Rio foi uma prova típica, foi uma prova que a FGV organizou, mas tinha o dedo dos promotores, dos examinadores locais lá. Eles pediram uma prova muito mais difícil. Eles, né, enfim, exploraram alguns temas que não eram aguardados. Então é normal, às vezes, a gente pegar uma prova assim, meio que de banca local, praticamente banca local, e a gente não está acostumado com aquela cobrança, a nossa nota cai 4, 5, 8 pontos. Né? A gente tem que saber levantar, sacudir a poeira e organizar o que, que você errou. O que, que caiu nessa prova que era factível de acertar, que era acertável, e eu errei. Era uma lei que pode cair no MP Minas, no MP São Paulo, e eu errei. Tá? Ah, isso aqui era a legislação específica do Rio de Janeiro, do MP Rio. Beleza, errou. Não deu tempo de estudar a legislação específica. Paciência, tranquilo, né? Inteligência emocional, vamos seguir para a próxima prova. Tá? O que não dá é para a gente errar, sei lá, lei anticorrupção. Pô, lei anticorrupção pode cair em várias provas do MP. Né? Você está errando por quê? Rafael, errei falências. Errou falências? Por que errou falências? Ah, nunca estudei a lei de falências. Poxa, então pega o teu momento do quadro horário de empresarial e pega a falência para estudar, gente. Pega lá o capítulo do livro, pega a lei, abre a lei para estudar, sanar as lacunas, né? É isso que eu ensino aqui também no método, com a verticalização do edital, você classificar em três caixas, né, a sua linha de conhecimento em cada ponto, beleza? Maravilha, gente. Então vamos lá. Eu vou começar com a Mariana. A Mariana está aí presente, né, Mariana? E a Mariana colocou para mim aqui, Rafael, eu fiz o MP Rio, não tive um bom resultado, né? Eu falei para a Mariana, Mariana, a prova foi atípica, vamos analisar o que aconteceu. Ah, Rafael, eu estava indo muito bem nos simulados, mas simulado é uma coisa, simulado, você fazer a prova em casa de pijama, né, com, pô, xícara de café, né, é tranquilo, né? É diferente, é uma cobrança diferente, tá? E às vezes fazer um simulado em casa de cursinho também, tá? Fazer prova antiga até vai, mas simulados de cursinho, muitas vezes tem algumas variações. A prova está mais fácil, tá? Ou a prova está muito difícil, porque eles também querem vender curso, né? Aí pega pesado para o pessoal ficar desesperado. Então, você tem que analisar.
com grano Salles, com reservas, com tempero, o seu resultado em simulado, tá? E também analisar o teu resultado com tempero no MP Rio, porque foi uma prova atípica. Beleza, Mariana? E aí a Mariana falou, Rafael, poxa, o que que você faria aí? Tem as provas do MP Goiás, MP DFT. Na verdade, a gente vai ter prova pra caramba, tá, pessoal? MP Bahia, MP Goiás, MP DFT, MP Rio Grande do Sul já está marcado já, o edital publicou e as inscrições terminam essa semana, salvo engano, tá? Tem para pessoal do Enan, as inscrições estão acabando, salvo engano, amanhã, tá? Dia 10. As inscrições estão terminando. Faça as inscrições, tá? Faça as inscrições, pessoal do Enan, beleza? E aí vai ter TJ São Paulo, Mariana falou, TJ São Paulo, sim, TJ Minas, sim, TRF6 também, né? Vai ter. Então, Mariana perguntou assim, Rafael, o que que eu posso fazer de diferente, né, para eu chegar nessas provas aí de magistratura, enfim, essas provas mais próximas, né? Eu faria também, Mariano, dependendo, prova de MP, tá? Perto de casa, tá bom? Mas em relação ao nosso estudo, a gente está trabalhando todas as matérias já de magistratura, Mariana. Se você vê aqui, a gente tem um momento de empresarial para reforço e aprofundamento, tem um momento de tributário, de EC e CDC, ambiental, eleitoral, até de humanísticas, né? Que humanísticas, inclusive, no TJ Ceará, foram 8 questões de humanísticas, tá? Oito, pesadíssimo. Caiu Herbert Hart, caiu ações afirmativas, caiu Agenda 2030, tá? Então fiquem atentos aí a humanísticas, porque a humanísticas pode ser utilizado como uma pegadinha de prova, botar muita questão de humanística que ninguém está esperando, tá? Todo mundo espera três, quatro. Então, a gente tem, né, uma boa carga horária e as matérias estão bem divididas, né, Mariana? O que que eu faria de diferente aqui? Talvez, para você chegar, né, um pouco mais preparada para essa prova, a gente pode fazer uma experimentação aqui, né? Estudar para concurso demanda certos ajustes, a gente pode fazer experiências com o tempo, ver se melhora. Então, eu colocaria as questões no início do meu dia, tá? Eu faria questões no início do dia, beleza? Para você anotar o que você está errando e direcionar a sua leitura da legislação, tá? E eu vejo aqui uma possibilidade de aumentar a legislação se você conseguir, colocaria de 1 hora a 2 horas de letra da lei, porque a gente pode esperar dessas provas. TJ São Paulo é muito legalista, né? Então você pode tentar descontar na doutrina, 15 minutinhos de cada, e aumentar mais 30 minutos na legislação para você fazer 1 hora e 1 hora e assim você intensificar a legislação. Por óbvio, no domingo a gente também pode fazer simulados, então eu intensificaria os simulados de domingo, tá, pessoal? Eu deixaria o simulado aí de domingo de 15 em 15 dias, tá? Aproximadamente. Eu acho que dessa forma ficaria bem interessante, tá bom? Beleza? Mariana, vê se faz sentido o que eu te falei e se isso responde aí um pouco, né, essa dúvida que você me passou. Agora, doutrina, não mudaria, porque a doutrina traz uma base, a doutrina comenta a lei, né? Se você entende a lei, você compreende a lei, você não precisa decorar a lei, né? Você meio que já sai no raciocínio, você já consegue guardar certos conteúdos com mais facilidade, tá? Então, eu deixaria a doutrina como tá, só a legislação mesmo que aumentaria, colocaria questões no início do dia, tá? E aí fazer simulado de 15 em 15 dias, tá? Então, um domingo você vai estar aqui com questões, civil, CPC e um horário coringa, né? A gente chama de horário coringa para reforçar a matéria. No outro domingo, simulado TJ São Paulo. Você tem aí 3, 4 provas dos últimos 4 anos para fazer em casa. O bom do TJ São Paulo é isso, né? Que ele é bem efusivo na hora de aplicar as provas, né? Praticamente uma OAB sai todo ano. Acaba um concurso, né, e começa outro. Falando do TJ São Paulo também, não posso deixar aqui de prestar minha homenagem à minha aluna do Platinum, tá? Que é a Marina. Marina também aí aprovada com 28, acho que ela está com 28 ou 29 agora, não lembro. Aprovada para o TJ São Paulo, passou agora, né? Então, abemos magistrada de São Paulo, né? Abemos magistrada de São Paulo. Marina, um beijo para você e parabéns, né? Fico muito feliz aí. A Marina, tanto a Marina quanto o Bruno foram meus alunos do Platinum aí também. E o que ela me falou é que, né, tomou posse em São Paulo e já estão falando de um novo concurso, Rafael. Então, a ideia é prova em outubro, né? TJ São Paulo deve sair
a galope, né, a cavalo, rapidamente, tá bom? O Beto falou aqui, a Agenda 2030 tem caído muito. Isso aí, Beto, tem caído muito a Agenda 2030, tá? Inclusive, tá na minha listagem lá de reta final Enan, beleza, pessoal? Depois, se vocês quiserem, eu mando de novo na comunidade do método, né? Aquela tabelinha de reta final, tem lá alguma coisa da Agenda 2030. É, fiquem atentos a esse tópico, né? Infelizmente, Rio de Janeiro ama banca local, né? A Samara falou aqui que o Rio de Janeiro tem umas bancas locais. Infelizmente, Samara, né? As bancas do Rio de Janeiro são locais, né? Mesmo que você tenha uma FGV, uma VUNESP organizando, mas os examinadores eles estão dando pitaco lá na prova. Olha, a gente quer uma prova muito aprofundada e empresarial. A gente quer uma prova pegando pesado aqui em penal e tributário. A gente quer uma prova tanto, ó, bota questões extensas, né? Então eles não deixam ao arbítrio da FGV, e a FGV vai fazer aquela prova padrão que a gente vê em outros estados, TJ Ceará, TJ Mato Grosso, TJ Sergipe. Não, né? A gente vai ver uma prova que é organizada pela FGV, mas tem um quê diferente, tem umas pegadinhas a mais, tem uma surpresa, né? Então o Rio de Janeiro ele é bem tem bastante ideia disso daí, tá bom? Beleza, maravilha. Falei da Mariana, né, Mariana? Então depois tira um print da tela, tá, Mariana? Tira um print da tela e vamos em frente, tá? E vamos em frente aí nos estudos. Não se abale com a prova do Rio de Janeiro, né? Entenda que foi uma experiência aí válida, né? E vamos seguir em frente, tá? É, temos aí boas oportunidades chegando, beleza? Maravilha, gente. Vou colocar aqui também agora o cronograma da Joana. Joana, vamos lá colocar o cronograma da Joana aqui, pessoal. A Joana pediu o seguinte: Rafael, como é que você organizaria o meu tempo, pensando que ela pode estar numa segunda fase do MPF, né? Aí, Beto, temos uma colega que você pode conversar com ela, trocar figurinhas sobre o MPF, tá? Segunda fase. A Joana, ela tá naquela área cinzenta do concurso. O que é área cinzenta, né? Não sei se eu consigo ou se eu não consigo, porque o corte parece que está em 7,8 e a Joana está com 7,7, mas tem lá questões que são passíveis de anulação e ela aproveitaria várias questões passíveis de anulação, né? Então, a Joana, né, me pediu, Rafael, o que que eu faço, né? Que você acha que eu devo fazer, Rafael, para que eu chegue, né, para que eu não abra mão do MPF, né? Eu não quero ser surpreendida pelo MPF, não estudar segunda fase e depois o MPF chega e eu tenho 15 dias para a prova, né? E eu também quero focar em outros concursos, né, na magistratura e tal. Então, da Joana, vamos lá para a Joana aqui, ó. Joana, esse é o quadro que eu estava montando para você. A Joana perguntou e a Flávia também perguntou aqui no chat. Rafael, MP Rio Grande do Sul, vale a pena fazer? Olha, vale. Claro que vale. Né? Mas cai português. Português é um desafio para todo mundo, né? Assim, é uma prova quando cai português nessas provas é até bom, porque isso afasta certos candidatos. Né? Tem candidatos até que são muito bons na área do direito, estão passando no MP em outros estados, mas aí olha para o Rio Grande do Sul. Poxa, tem uma distância para viajar, não é um estado tão próximo. Poxa, cai português e aí não vai, né? E aí é até interessante, por quê? Porque isso afasta esses candidatos e abre uma linha aí para você ser aprovado no MP, né? E ir para uma segunda fase, tá? Português, se você tem uma boa base, ótimo. Se você não tem uma boa base, é claro, você pode pegar ali sábado, né? Um domingo, tirar um tempo extra do seu dia, né? Ou então tira informativos de domingo, vou estudar português. Você tem curso do André San, você tem curso de português, vários professores que você pode revisar só as regras que você tem dificuldade. Agora, o que eu falei para Joana, Joana, antes de você se inscrever essa semana no Rio Grande do Sul, hoje, né, hoje, dia da reunião, é, você faz uma prova antiga do MP Rio Grande do Sul. Pega a última prova do Rio Grande do Sul e escreve, faz ela em casa, para ver se você vai chegar competitiva. Né? Porque se você tiver 10, 15 pontos abaixo do corte e português você tirar 5 de 20, aí realmente não vale a pena viajar. Né? Então, né, muita atenção
só a fazer provas antes de você viajar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Legal, Gabriela. Depois eu vejo aqui para vocês o quadro horário, tá? Vou depois atender a Flávia e a Gabriela aí que estão na fila, né? Miliane, se tiver alguma dúvida, Miliane, manda mensagem aí também no chat para a gente ir conversando, tá? Aqui a reunião é um grande bate-papo, né? Uma grande família aqui que a gente vai ajudando, né? Os amigos aqui, a gente vai ajudando os colegas a alcançarem a aprovação, né? Alguns já indo já para a terceira, quarta, quinta prova de segunda fase, né? Isso é muito bacana. Então, pessoal, lá no MP Rio Grande do Sul, eu acho que vale a pena, mas eu faria a prova em casa antes. Joana, você que tem uma boa base em português, você falou que geralmente você sai bem nessas provas que tem português. Eu faria sim, claro, mas fique atenta porque a gente deve ter outros editais publicando e a data pode coincidir com outro concurso, né? Pode coincidir com uma segunda fase de MPF, né? Se você se confirmar e tudo certinho. Quero acreditar que vai dar tudo certo para você, eu estou na torcida. Em relação a treinamento de discursivas, tá, Joana? O que que eu faria aqui? Eu tentaria tirar o meu domingo, 2 horas, quer dizer, de sábado, melhor dizendo, 2 horas de sábado, para treinar discursivas do MPF. Pegar um curso do MPF como aquele que eu te falei, do Temas, né? Eu falei do Temas, pessoal, porque eu conheço a Nath Mariel, a Raíssa, são professores excelentes, né? Professoras e procuradoras, né? São muito boas, estão ali emergidas na carreira, então elas sabem das discussões da carreira, né? Então são pessoas muito boas, tem o alcance, tem o ênfase, né? Então eu pegaria um curso desse para fazer e eu treinaria discursivas do MPF no sábado, tá, Joana? E domingo, se você conseguir o plus a mais, né? Que a gente brinca aqui, né? O plus a mais, eu também, além de ler a legislação no domingo, ali em 1 hora, 1 hora e meia de legislação, eu tiraria mais 1, 2 horas para treinar discursivas. Eu não coloquei aqui agora, por quê? Porque você vai assistir essa reunião depois, né, Joana? E você vai refletir comigo. Rafael, eu acho que eu consigo mais no domingo. Pode colocar 1 hora mais no domingo ali, pelo menos para eu treinar mais discursiva. Beleza. Mas eu treinaria discursivas e se você se confirmar no MPF, ótimo. Se você não se confirmar no MPF, o estudo de discursivas é investimento, ele não se perde. Você vai estar ali escrevendo e revisando certos assuntos, aprofundando certas matérias, e essa discursiva vai ser utilizada então para uma outra prova, né? Não fique chateado se acontecer a não confirmação, então. Beleza? Maravilha. De resto, né, eu continuaria lendo muita legislação, ou o máximo que eu faria, né, Rafael, pensando nas provas que estão chegando de magistratura, TJ São Paulo é muita legislação, né, enfim, TJ Minas Gerais, TJ DFT, né, enfim, concursos aí interessantíssimos para fazer. A gente vai ter 8, 9 editais aí de MP e magistratura até o final do ano. Você pode, Joana, aumentar um pouco mais a sua legislação, mas aí a gente teria que cortar um pouquinho da doutrina. Tiraria 15 minutos de cada doutrina e aumentar a legislação. Eu não vou mexer agora nisso. Eu acho que é uma questão para se pensar, tá? Porque o nosso quadro, ele está bem dividido. Você está abarcando todas as matérias da magistratura, né, e MP, tá? Então a única diferença que eu faria aqui agora é tirar difusos e colocar um reforço de humanísticas, né, e direitos humanos pensando no TJ São Paulo. Só isso que eu faria aqui, tá? Aqui no domingo também colocaria ali uma leitura de humanísticas, né? Então, código de ética, Loman, tá? Para você ler no domingo. E domingo eu tentaria, se possível, né? Vou colocar aqui, né? Um horário. Se você não gostar, por favor, não atire no mensageiro. Mas eu colocaria aqui, né? Aquele horário extra, 1, 2 horas extras para discursivas MPF, até porque é um concurso excelente. Se você se confirmar nele, eu, né, focaria bastante nele. Inclusive, se sair o resultado do MPF, me avisa, porque tem mais ajuste a ser feito aqui. Aí eu mudaria esse quadro, tá? Eu mudaria esse quadro, tem mais ajustes a serem feitos, tá bom? Mas por enquanto, no atual estágio que nós estamos, eu acho que essas pequenas alterações, eu acho que nos atendem muito bem, tá bom? E não esqueça de fazer o simulado do MP Rio Grande do Sul. Beleza, maravilha, pessoal. Então vamos lá agora ver a Flávia. Flávia, depois só me passa o sobrenome, por favor, para eu lembrar aqui, que eu acho que é esse quadro aqui, mas como eu tenho duas alunas Flávia, eu posso estar confundindo. Ah, tá, beleza.
Obrigado, Flávio. Vamos lá. Eu vou agora falar da dúvida da Flávia, e aí depois a gente vai seguindo a ordem aqui do chat. Tá, pessoal? Que bom que está todo mundo podendo participar. Essas reuniões são muito alvissareiras, né? E também, quem fez o CNU, manda notícias, né? Eu tenho alguns alunos aí que já tomaram posse no CNU, o pessoal está na casa, inclusive um foi para a Casa Civil, bacana, né? Está na Casa Civil lá em Brasília. Já acabou, né, o curso do CNU, isso é muito legal. Vamos lá, pessoal. Então, em relação à Flávia, a Flávia perguntou para mim aqui, Rafael, deixa eu ver o quadro de Flávia, sexta e domingo, tá. Flávio, vamos lá. Qual a sugestão para adaptação do QHE para o MP Rio Grande do Sul? Flávia, em relação ao MP Rio Grande do Sul, tá, nós temos algumas matérias diferenciadas, como registros públicos e notarial, e português, né, e português. O que eu faria aqui, o nosso quadro está bem dividido já, né, com 2 horas de legislação, questões, doutrina, buscador para você construir os cadernos do buscador, né, que a gente fala lá no módulo 5, aula 4. Então, o que que eu faria aqui, na verdade, é o seguinte, o que eu penso, tá? A gente tira os informativos de domingo. Rafael, mas eu vou atrasar os informativos. Não tem tanto problema não, porque você está montando os cadernos de jurisprudência, tá? Além disso, a gente pode correr atrás de informativo depois. Não é 2 meses atrasado de informativo que vai te prejudicar tanto assim, né? A gente precisa passar na objetiva. Primeiro, informativo vai ser mais importante. Esses mais recentes vão ser mais importantes numa segunda fase, o prova oral. Então, eu colocaria aqui no domingo, né, um estudo, tá? De 1 a 2 horas de português, ó, 1 a 2 horas de português, para você treinar português, né? Fazer questões da prova antiga. E aqui, 1 hora de estudo de registro ou notarial, né? Enfim, registro público, vou botar registro público e outras disciplinas, tá? Outras matérias. Matérias que são é, do Rio Grande do Sul, tá bom? Então a gente deixa um tempo coringa ali no domingo, 1 a 2 horas de português, 1 horinha para você pegar o que é diferente para Rio Grande do Sul. Tá? Eu colocaria no domingo por quê? Para você manter o núcleo das matérias de base vivo durante a semana. De segunda a sexta, você está ali, reforçando o constitucional, administrativo, penal, processo civil, que são matérias que sempre caem em segunda fase, prova oral. Né? Então são matérias que você está dominando. E você está lendo legislação de eleitoral, você está lendo muito ambiental, você está lendo difusos, né? Enfim, leis penais. Então a gente está com um esquema bem dividido, né? É só português mesmo e essas legislações diferentes, registros públicos, né, e tal, lei estadual do Rio Grande do Sul. Então eu botaria isso num domingo. Faz sentido para você, Flávio? Depois manda um joinha para mim, tá bom? Se faz sentido, é o que eu penso, né, da gente fazer aqui para o Rio Grande do Sul. Beleza? Maravilha. Eu vou salvar aqui, tá, Flávio? Ah, beleza, mandou um joinha, hein? Então, Flávio já entendeu. E aí a gente vai agora para a Gabriela Oliveira. Vamos lá, Gabriela. O Enan tá chegando, né, pessoal? Lembrando aí, quem entrou na reunião agora, o Enan, salvo engano, né? Posso estar velho aqui e esquecido, mas salvo engano, as inscrições vão até dia 10, ou seja, até amanhã, tá? Mandem o diploma. Já tive aluno que, não li o edital direito, não vi lá no site que tinha que mandar o diploma. Ou então, achei que mandei o diploma, mas não mandei, não apertei o botão de enviar, só colei lá no site. Pelo amor de Deus, verifiquem, né, se você pagou o boleto, se você mandou o diploma. Rafael, peguei o meu boleto e coloquei no DDA do banco para pagar automaticamente no débito do banco. Pelo amor de Deus, boleto de concurso você não bota na mão do banco. Porque se o banco perder o prazo, quem vai perder a oportunidade é você. Tá? Então, é, é, beleza, Samara. Samara toda hora vendo aí. Então, boleto de concurso, gente, é para emitir no dia, pagar no dia. Nada de, vou agendar aqui, vou botar no último dia do prazo. Já aconteceu também, tá? No último dia do prazo, o banco não compensou o boleto por algum motivo, algum erro de sistema, sistema saiu do ar,
o boleto não foi compensado no dia 11, por exemplo, e o prazo era dia 10. A pessoa perdeu o dinheiro, porque acabou pagando o boleto, mas pagou fora do prazo, então teve inscrição indeferida, perdeu o dinheiro, ó, confusão, né? E a pessoa perdeu o Enan, beleza? Então, é até dia 14? Ótimo, Ana Carolina, obrigado. Porque eu estava na cabeça que era até dia 10, eu estava aqui preocupado, porque eu sei que vai ter uma galera deixando para o último dia do prazo, tá? Então deve ser alguma outra inscrição que é dia 10, depois eu vou tentar me lembrar aqui. Mas fiquem atentos ao último dia da inscrição do Enan, tá bom? Ana Carolina, obrigado por informar. Depois dá uma olhada se dia 14 é o último dia para pagamento ou é o último dia da inscrição, porque também tem diferença, tá? Às vezes a inscrição pode ser até o dia 13 e o pagamento até o dia 14. Ou seja, se você não se inscrever no site no dia 13, já era. Dia 14 é só para quem está com o boleto na mão para pagar, tá? Então fiquem atentos a isso. O pagamento é dia 15. Beleza, Luiz? Maravilha. Obrigado aí por avisarem do prazo, né? Enfim, muito prazo na minha cabeça. Eu estava crente que estava para vencer esse prazo. Tá realmente, né? Faltam 3, 4 dias. Então, quem ainda não fez a inscrição, por favor, faça agora, esse final de semana, hoje, amanhã, já faz, já emite né, o boleto, encaminha o diploma, faça a prova. Rafael, comecei a estudar agora, vou fazer a prova? Vai fazer. Né? Até estava conversando com o Luiz também, né, Luiz? Faça a prova. Se a prova é em casa, é só pegar o carro, vai lá em Florianópolis fazer a prova. Poxa, faça a prova, né? É bom a gente botar o pé na água, né? Já sentir como está, né, o nível do concurso para a gente depois se direcionar em casa estudando, aprofundando os temas, né? Então faça a prova, não fique domingo vendo aí, sei lá, televisão à toa, quando você pode fazer uma provinha dessa aí e colocar o conhecimento a teste. Legal, Lídia. Aí, Lídia colocou, né? Colocou em prática. A Lídia estava meio receosa também, né? Ah, será que eu faço o Enan, Rafael? Eu falei, faça, ué. Bota a cara a tapa, né, Lídia? A Lídia aí também é aluna do Black, agora também, da mentoria Black, né? Muito bacana. A gente tem mais reunião lá, né, Lídia? Depois eu vou marcar uma reunião para a gente conversar lá no Black também, né? Que é bem interessante lá nossas reuniões. E aí eu já tinha falado com a Lídia, né? A Lídia passou no Enan e a gente já está até trabalhando sentença, né, Lídia? Já botei para você ali um horáriozinho de discursiva, né? Começar a botar o pé na água ali nas discursivas, isso é muito legal. Então a Gabriela colocou aqui para mim, pessoal, o seguinte: Rafael, eu quero me preparar para o Enan, né, Gabriela? É, tem como adaptar para incluir direitos humanos e humanísticas para o Enan? Gabriela, tem, né? Tem sim. A gente está com um horário já montado aqui, que tinha uma hora extra, né? Porque a gente tinha o concurso aí de São Paulo, né? Ética, administração pública. Como é que estão esses horários? Né? Esse horário. Oi, na verdade, a gente tinha feito uma alteração, esse ajuste, porque eu vou prestar o concurso do TJ de analista, TJPA, que vai ter agora no final do mês. Aí Ah, foi por isso esse ajuste, tá? tá, beleza. Tranquilo. Então, em relação agora, então depois você quer que eu faça um ajuste depois desse concurso então de analista? Professor, não, eu gostaria assim, porque o que que acontece? A prova vai ser no final desse mês, né? E aí eu ia até lhe pedir umas dicas do que priorizar nessa fase agora, final de revisão, mas focando mais para o Enem, porque assim, meu foco principal é passar o Enem, tirar essa barreira para eu poder ir para as provas de mais. Então, assim, priorizar de uma forma que eu abarque mais o Enem, mas se der para passar no de analista, a gente passa, mas não queria voltar minha atenção muito para isso, sabe? Entendi. Então, assim, em relação ao analista, o que você já levantou de ética no serviço público, legislação específica, né, administração pública, a gente pode tirar esses horários extras, né, e colocar ali uma hora de humanísticas, uma hora, por exemplo, você pode pegar o curso do Felipe, né, o Felipe Augusto, né, porque eu acho que é o que dá tempo, né, para a gente estudar, e eu acho que faz uma base muito boa você assistir a aula primeiro, né? Muita gente acaba errando humanísticas na parte filosófica. Inclusive caiu Herbert Hart no TJ Ceará e o pessoal estava errando norma de reconhecimento. Falei, ó, isso aí é o livro do Felipe, é você pegar uma aula para você entender o que o Hart defende, o que o Hart diz que é o direito e tal. Então, assim, né, essas aulas mais filosóficas podem nos ajudar ali a criar uma basezinha mais interessante. Então, eu colocaria uma hora de humanísticas aqui, uma hora de direitos humanos. Tá? Tem alguma matéria dessas que você está tendo dificuldade? Assim, Rafael, empresarial para mim é péssimo, ou alguma outra disciplina? É,
empresarial é péssimo. Ai, Beleza. o Vanilla, os 2 anos que eu fiz assim, muito bem. Mas agora empresarial sempre bati ali na metade só. Tá. Então eu colocarei aqui uma hora de reforço, tá? Uma hora de reforço de empresarial, tá? Uma hora de reforço de empresarial. O que que eu faria também, né? Eu colocaria aqui no nosso dia a dia as questões no início do dia, tá? Por que as questões no início do dia? Porque agora a gente com o Enan já com a data marcada, né? Já com essa previsão de prova e tudo, eu acho que vale bem a pena você é, você começar a fazer as questões primeiro para anotar o que está errando e já ir na letra da lei intensificar a tua revisão naquilo que você erra, entendeu? Então, eu faria mais ou menos esse estudo aqui de. Ih, se bem que. Deixa eu só apagar isso daqui para não dar confusão. Tá? Então a gente vai fazer a gente pode fazer um reforço de empresarial. Aqui em processo penal, eu manteria processo penal, mesmo sendo normas, né, de processo penal, não tem problema. Você pode estudar aqui CPP, normas constitucionais de processo penal, agora, né, da prioridade. E aqui nesse dia a gente pode estudar normas de tributário, e trabalho, tá? Lembrando vocês que normas de tributário e trabalho são pouquíssimas normas na Constituição e que podem salvar 4 questões, 2 de trabalho, 2 de tributário. Isso aí, né, vale ouro numa prova dessa, tá? Então, você pode estudar normas de tributário e trabalho na quinta-feira, humanísticas e direitos humanos ali naquele horário, e você pode deixar língua portuguesa ou no domingo, se você conseguir estudar domingo, né? Ah, consigo uma hora no domingo. Ou você está muito pesado para você, deixa a língua portuguesa ali na sexta-feira de tarde, só para você fazer a prova de analista, tá? Tá bom. Vê o que você acha. Vê se faz Pode sentido, ser mesmo, pode ser. tá? Pela manhã. Entendi. Eu deixaria, Gabriela, português então só, tá? Ética no serviço público e tal, o que você conseguiu vencer até agora, vamos com ele como lado, né? E a gente faz a prova de analista, tá bom? Falando nisso aí, parabéns pro pessoal que está em analista da Defensoria de São Paulo, né? Também vários foram para a segunda fase de São Paulo, da analista. É bem legal aí ver o pessoal também, né? Passando para essas carreiras, no meio do caminho. Vamos lá. Então, Gabriela, eu vou salvar aqui, tira um print da tela, tá? O Beto lembrou aqui que vai colidir MP Rio Grande do Sul com Rio de Janeiro e MPF. Pois é, Beto. Então, assim, o que eu falei até para a Joana, eu falei, Joana, você pode se inscrever, faz o que eu faria, tá? Óbvio, se eu tiver recurso para isso, tá? Eu falei o seguinte, olha, faz a inscrição no Rio Grande do Sul, e a gente vê, né? Se tiver no MPF, o MPF coincidir com o Rio Grande do Sul, eu falei para ela que eu priorizaria, né, o MPF. Eu acho que, Joana, você tem que priorizar o MPF, até porque o MPF, por ser federal, uma hora você consegue voltar para terras cariocas, né? Bacana você poder voltar para casa, né, um dia, né? O concurso federal tem essa vantagem. Agora, claro, não, né, não tive ali sucesso no MPF, acontece. Aí você vai para o Rio Grande do Sul, né? Mas aí você se inscreve e aguarda ver o que acontece, né? Nos recursos, nas anulações, tá bom? Beleza. Samara. Samara, deixa eu ver aqui. Samara, você mandou para mim. Deixa eu só pegar aqui o QHE da Samara. Rafa, as minhas questões, elas são mais com relação a querer agora, tipo, pós-formação de base, eu adquiri um curso específico para a prova que era que eu quero, né? E quero encaixar dentro desse curso, que é basicamente doutrina e jurisprudência, as questões da minha semana. Eu tô com um horário mais reduzido por causa do trabalho, então não tô conseguindo as 5 horas e meia diárias, eu tô conseguindo só 4 que posso também tentar compensar num sábado, mas estou com uma carga horária mais reduzida por causa do trabalho e não estou conseguindo à noite, então é só de manhã, assim, eu tenho mais ou menos, eu sento para estudar às 6 e aí vou até umas 10, 10 e meia no máximo, porque meio-dia eu já tenho que estar no órgão, então, tipo, eu estou com um horário mais reduzido, então eu queria saber como encaixar as questões dentro
dentro dessa nova dinâmica, assim, e É. principalmente porque as doutrinas, o curso está muito bom, ele está muito completo, a doutrina, ela tá, tipo, bem, você conhece, né, o curso da Bruna Dutra, então, tipo, Sim, sim. ela, sempre, principalmente na parte penal, execução, processo, criminologia, que é o meu calcanhar de Aquiles, o curso está muito completo, muito esmiuçado, assim, então tá valendo a pena. Só que eu tô pecando nessa questão de fazer questão todo dia, não perder a prática. As minhas discursivas a gente pode deixar de lado por hora, porque já passou o analista da Uhum. DP, agora é aguardar, se Deus quiser, né, nomeação e posse, mas já passou esse mar de discursiva que tinha nesse primeiro momento. Sim. Então, eu posso deixar um pouco de lado agora, entendeu? É, assim, quando a gente adquire, você falou que o curso está tendo 2 a 3 horas de aula por dia, né? Então, assim, o que que eu faria, na verdade, esses cursos assim, curso voltado para a Defensoria do Rio, né, curso específico e tal, você já tem um material mais amplo de defensoria, né? Então você quer pegar agora temas mais voltados para o Rio de Janeiro, o que é legal, porque a gente sabe que a banca do Rio de Janeiro é bem aprofundada, bem crítica, cobra bastante tese defensiva, né? Soluções que você tem que dar em casos concretos. Então eu falo sempre para os meus alunos, quem estuda assim aprofundado para o Rio de Janeiro, você até em outros estados consegue se dar muito bem porque você acaba voltando com uma visão crítica muito boa. Agora, a ideia aqui, né, eu acho que no nosso quadro horário, como você tem 4 horas de estudos, e você falou que está meio que boicotando questões, né, a questão está ficando, enfim, caindo aí no boicote das questões, isso eu também fazia no início, né? No início eu só focava em doutrina. Comecei a estudar a doutrina, doutrina, doutrina. Por quê? Porque a doutrina é mais fácil, né? Assistir aula ou pegar um livro para ler parece que faz mais sentido. Mas as questões são importantes. Então, eu faria o quê? Eu faria 1 hora de questões, meia hora de questões antes de dar aula. Antes de você assistir a aula, acordou 6 horas da manhã, já faz questões ali, já separa 10, 15 questões na noite anterior e deixa lá 10, 15 questões, por exemplo, de administrativo e constitucional para você fazer. E aí eu faria as questões, depois eu assistiria a aula. Mas eu assistiria a aula fazendo o caderno, né? Às vezes até pegando o meu caderno que eu já levantei, os meus materiais que eu já levantei para a Defensoria Pública, e assistindo a aula do curso da Bruna, só aprofundando certos temas, né? Então, É, o poxa, que eu tenho fala. O que eu tenho feito bastante é porque eles enviam apostilas, né? Eu tenho meu material no PDF e tal, as questões e jurisprudência que eu tenho organizadas, e aí eu assisto a aula anotando em cima os comentários e Do tal. PDF, em Então, tipo cima do assim, eu dou PDF. uma lida no PDF, tento fazer uma consolidação dos documentos, né, com o que eu tenho também, abrindo, Aham. tipo, dividindo tela para complementar, Aham. e faço as anotações em cima. E isso Sim. tem tomado bastante tempo, assim, mas eu não quero deixar as questões de lado de jeito nenhum. Principalmente depois desse baque que foi o Ministério Público do Rio, que apesar de Uhum. não ser meu foco, me tirou um pouco, assim, do eixo e da autoestima. Sim. Então, a questão toda é o seguinte: quando a gente assiste a videoaula, o problema da videoaula é que demora. Não tem jeito, demora, entendeu? Eu também falo o seguinte: você assistir videoaula, que nem você assiste Netflix, comendo pipoca, né, como alguns fazem, você acaba não aproveitando 100% do curso. Porque o legal é você pegar os conceitos que a Bruna estão passando. Gente, olha aqui, pô, tem a teoria crítica aqui, criminologia crítica e tal. Pegar esses conceitos, os requisitos, as características, e você também ir anotando, né? Para depois você ter um material ali PDF que vai servir como caderno de base. Depois você me passa um caderno desse para eu dar uma olhada, um PDF desse para eu dar uma olhada, pode passar um ou dois, só com uma amostragem para eu ver. Por quê? Porque o importante é esse material depois ele ser completo o suficiente para ser o teu caderno. E o teu caderno não só para a Defensoria do Rio, mas para a Defensoria de São Paulo, que já acabou a lista de aprovados, então vai sair. Né? Falaram que o DPG lá nos corredores já está comentando o novo edital. Né? Então eu chuto que sai Defensoria de São Paulo até o final do ano, ou início do ano que vem, janeiro e tal, né? E também a DPU, né? A DPU agora com orçamento para 98 vagas, né? Então, assim, 98 miseravelmente, tá? Porque ainda tem uns 40 cargos vagos aqui. Então, estou chutando mais de 120 aprovados no próximo concurso. Então, a questão é você ter um material que não só sirva para Rio de Janeiro, mas para outras defensorias também bem completo, né? Então, como a gente está assistindo vídeo aula e demanda 2, 3 horas por dia, eu acho que dá para a gente fazer questões no início da aula, tá? Ou se você conseguir ter a disciplina de fazer no final, beleza. Mas eu tentaria tirar 30 minutos de questão, assiste a aula vai entrar aí no horário de doutrina e lei, né? Vai entrar no horário de doutrina e lei, porque são 3 horas de aula.
e 30 minutos finais para você pegar o buscador e continuar construindo os teus cadernos de jurisprudência, né? Como eu ensino lá no método, né? Porque o caderno de jurisprudência vai te ajudar muito a você linkar com teses defensivas e tal. Pô, tem uma ação aqui de uso capião, pô, acabou de ser um julgado. Aí você vai lá e já joga aquele julgado, né? Ou então o que a gente está usando muito aqui, tratamento de câncer. Ah, Rafael, poxa, tem uma ação de câncer aqui da Defensoria Pública, o juiz fala que tem uma fila de atendimento, não pode deferir a tutela da pessoa com câncer. Aí tem enunciado 93 do FONAS, diz que o prazo para, né, para atendimento da pessoa do câncer é 60 dias. Tem também lei específica também, 12734, fala também que é 60 dias a pessoa com câncer tem que ter o tratamento oncológico. Então são esses detalhezinhos que você vai, ó, aprimorando, estudando, botando no teu caderno, né, de jurisprudência, porque isso aí depois vira questão de prova, vira uma petição de saúde, você já joga lá o prazo legal, né? Olha, tá ali esperando mais de 60 dias, a lei estabelece 60 dias, então tem que, né, transferir essa pessoa para um hospital de tratamento oncológico e tal. Então são esses detalhes. Eu pegaria mais questões no início do dia, se você estiver boicotando essas questões, depois assiste a aula, depois jurisprudência ao final. Tá? Outra Jurisprudência ao dúvida que final. eu tenho, e eu acho que é dúvida de outros colegas também, é com relação à cronologia da revisão. Ah, Tipo, como é que você sugere de eu montar? Eu tenho um problema seríssimo com revisão, porque revisitar os temas é uma coisa muito difícil para mim ainda, mesmo com a base já. Eu tenho uma questão com essa revisitação de temas, porque, assim, eu queria ter mais previsibilidade de, tipo, daqui a quanto tempo que eu vou rever esse tema? E eu vou uhum, rever ele como? Eu vou ler as minhas anotações, eu vou fazer questão? Eu fico uhum, meio perdida, assim, com como revisar. uhum. É assim, Samara, o que você pode. Primeiro ponto, né? Lá no método, como é que a gente fala? A gente fala que tem forma, tem métodos e técnicas de revisão. Quando você faz, por exemplo, um simulado por mês, você vai estar revisando certos temas, né? A gente pode tirar domingo também, em vez de estudar informativos, deixar domingo lá com 2, 3 horas para revisão de certos assuntos, né? Mas é muito difícil você estar revisando todos os assuntos ao mesmo tempo. Isso é impossível, tá? Isso é impossível. Ah, mas tenho 24, 7, 30, 15. Pô, beleza, fala com o pessoal 24, 7, 15, 30, quanto tempo ele fica revisando por dia? 4 horas. Porque você tem que ficar o tempo inteiro revisando 1 hora só estudando coisa nova. Então, assim, essa pretensão de curva de esquecimento de Ebbinghaus, ela é muito bacana em 1910, quando Ebbinghaus escreveu. Hoje em dia não dá. Ebbinghaus não fez prova da defensoria, entendeu? Então, assim, Ebbinghaus estava lá, na Áustria, enfim, lá na faculdade dele, diferente, estudo diferente. Então, assim, a questão toda é você, né, pensar o seguinte: o mais importante é você terminar as matérias, é você terminar o curso da Dutra agora. Né? O curso da Dutra, você investiu nele, pô, tá muito bacana. Rafael, tem várias teses da Defensoria. Eu tô achando que tá me enriquecendo como concurseiro. Ótimo, vamos terminar logo ele então. Vamos terminar logo ele, faz suas anotações para depois você ficar só no material ali revisando, porque daí tudo vira revisão, tá? E aí, obviamente, no domingo a gente pode tirar um tempo para revisar outros assuntos, né? Mas e a gente vai ficar fazendo essa revisão mais rápida com o nosso material. Eu tenho alunos, por exemplo, né, que o pessoal está com o caderno montado. Rafael, eu tenho meu caderno montado, meu PDF de curso está todo rabiscado, todo montado, encadernei ele em espiral, não sei o que, está com 200 páginas. Pô, legal. Você revisa rapidamente. Esse aluno, por exemplo, ele pega 200 páginas ali, ó, de 2 em 2 meses ele já releu tudo daquela matéria, porque se você tirar 20, 30 páginas de caderno para revisar por semana, ele acaba ali em 1 mês e meio, 2 meses, tudo vira revisão, né? Tudo vira revisão. Aí sim dá para você revisar muita coisa em pouco tempo, tá? Porque fora isso fica muito difícil. Se você tiver muito material na tua mão, né? Rafael, pô, e tá estudando a Dutra ainda. Então, o máximo que eu faria agora, avançar na Dutra e no máximo tirar um domingo ali para você revisar certos temas iniciais. Né? E aí você pode, por exemplo, vamos supor que eu estou na semana 10 da Bruna Dutra. Beleza, domingo você vai tirar ali 3, 4 horas e pegar a semana 1 da Bruna Dutra. Aí você vai ficar lendo lá a semana 1 da Bruna Dutra. Quando você estiver assistindo às aulas da semana 11, no domingo você está revisando a semana 2 e assim em diante. Você vai estar revisando temas de 2 meses atrás aproximadamente. Né? Dá para fazer isso? Dá. Mas vai chegar um momento que vai bater angústia também. Que você vai estar 6 meses na Bruna Dutra e vai falar: Meu Deus, e o mês um? Porque agora eu estou revisando domingo o mês 4. E aí, se você for abraçar o mês um,
as 4 horas de estudo que você tem vão virar uma, tá? Então, assim, toma cuidado com Eu isso. não quero entrar em nenhuma loucura de teorias de internet, É. porque não é factível para mim. Eu O realmente tenho. aprovado, o aprovado, assim, geralmente é aquele cara que ele venceu o conteúdo rapidamente, né? Ele leu o conteúdo uma vez, toda uma vez, e aí depois ele fica com o material dele mais esquematizado revisando, entendeu? Eu acho que eu não Aí preciso você me. foca no que cai mais, né? Você foca até no que cai mais, inclusive. E querendo ou não, eu tô fazendo uma revisão com curso, né? Porque eu tô revisitando temas. Tipo, parte geral, eu Sim, estudei lá no começo de. Eu estudei lá sim, no começo começo, meio de 23. Então, tipo, eu tô revendo tudo agora de novo, assim. sim, sim. Tipo, Não, tipo, entrar então, numa noia tão grande é, quanto isso. com certeza. Mas, Ó, tem um caso aqui, tem um exemplo agora da Thaís também. Thaís mandou mensagem para mim que ela tá na. Que ela é até minha ex-estagiária da DPU, né? Depois que ela saiu da DPU, ela foi estudar para concurso e me procurou. A Thaís aí, gente, ó, ela tá na Oral de Pernambuco com, acho que ela tá com 28, 29 também. Tá na Oral de Pernambuco e já foi para mais de 10 segundas fases de MP e magistratura. Ela, o que que eu falei para ela? Se preocupe em terminar os livros. Ela estudou até por livro. Ela pegou livro assim. Ah, vou pegar livro mesmo, Rafael. Eu tenho facilidade para ler livro. Para mim não é nenhuma Bíblia assim difícil demais de ler, não. Eu vou ler e tal. Ela pegou os livros, ela leu e dos assuntos mais difíceis, mais complicados, se aquele assunto mais estratégico cai muito, licitações, falência, ela fez anotações. Ela montou as fichas dela, entendeu? Obviamente, muita letra da lei e exercício no dia a dia, né? E aí ela chegou. Então, assim, ela estava muito preocupada com revisão? Não, ela estava preocupada em terminar os livros. Ela queria terminar os livros logo, porque depois está tudo mastigado, tudo grifado. Ela ficava revendo os grifos dela. Aí eu respondo uma outra pergunta sua. Ah, eu posso rever grifo? Sim, você pode rever grifo, mas você pode ir explicando os assuntos, né? Ah, o que isso aqui que significa? Deixa eu explicar em voz alta esse assunto. Poxa, esse assunto aqui cai muito, licitações. Cara, eu vou errar licitações. Eu vou anotar. Aí ela anotou ficha, botou ficha lá de tomada de preço, convite, como é que funciona, tal. Aí esse tema não erra mais. Falência, putz, Rafael, eu esqueci como é que é falência, qual é o recurso que cabe da decisão que decreta falência e tal. Anotou, montou uma ficha, né, umas anotações sobre aquele ponto para revisar e tal. Então, ela nem anotou tudo, né? Ela ficou mais com o livro, revendo os grifos dela, mas fez anotações estratégicas de certos assuntos. Hoje ela está aí na prova oral do TJ Pernambuco, né? Ela mandou mensagem até hoje querendo saber dica de treinamento de prova oral. Tá bom? Então, Samara, ficou mais claro assim do que eu falei? Então, ó, questões, começa com questões do teu dia, assiste a aula, 2, 3 horinhas, e aí vai pro buscador e vai montando o teu caderno, né? A jurisprudência é muito importante também para a Defensoria Pública, inclusive pensando em segunda fase, tá? Beleza? beleza, Fá, muito obrigada mais uma vez. Nada. Beleza, vou lá. Vamos pro próximo aqui também, que eu tenho mais a Joana, a Ana Carolina. Eu falei, não, Ana Carolina, eu vou falar agora. Mariana, a gente já trabalhou também. E aí depois eu vou pro nosso chat, tá, pessoal? Em relação à Ana Carolina, aqui é a Mariana, vou fechar aqui o quadro da Mariana, só para não me perder, né? A Samara Barbosa está aqui, Nathalie. Só fechar aqui os nossos quadros para a gente organizar aqui a reunião e eu me encontrar. Ana Carolina. Ana Carolina mandou mensagem para mim também, né, pessoal? Ana Carolina, olha aí o quadro, né, como eu falei para você, tá? Em relação ao nosso quadro, deixa eu só pegar aqui a mensagem da Ana Carolina. Tá? Em relação ao nosso quadro, a Ana Carolina tinha me solicitado, né, mensagem do que fazer para estudar a MP Goiás, né? MP Goiás está chegando. Então, Ana Carolina, o que que eu faria, né? Eu faria essa divisão de horários, começando também com as questões no início do meu dia, para quê? Para eu anotar os artigos que eu estou errando, as leis, a jurisprudência, depois leitura de legislação. Como a Ana Carolina ela aumentou o tempo dela de estudo. Parabéns, Ana Carolina. Muito legal isso, inclusive. Né? Ela aumentou, ela começou com 6 horas e hoje ela está fazendo 3 horas, mais 2 horas de leitura por dia. Ela está estudando 8 horas por dia, né? O que é um tempo fantástico.
né? 8 horas é bastante coisa. O que eu falo para ela, é, Ana Carolina, foca em ler ali muita legislação e questões. Então, começaria o teu dia, tá? Com aproximadamente aí 3 horas de leitura de legislação, 1 hora de questões, fazendo 20 questões aproximadamente, tá? O nosso intervalo, ele vai subir para cá. E aí, na parte da tarde, eu estava até mexendo no quadro dela antes da reunião. Na parte da tarde, tá? A gente faz o intervalo depois da leitura da lei, e na parte da tarde fica o nosso estudo de jurisprudência e doutrina, tá? Então a gente tira aqui o intervalo, vamos fazer 4 horas de manhã, 4 horas de tarde aproximadamente, né? Para ficar bem dividido o tempo. E aí questões, muita legislação no dia a dia. 1 hora de buscador depois do almoço para você montar os teus cadernos de jurisprudência, tá? Eu deixaria uma revisão de direitos humanos no final de semana, porque direitos humanos está caindo para a MP, né? Então a gente pode, tendo em Goiás aí 2, 3 questões de direitos humanos, por exemplo, e no final do dia, 1 hora e meia de cada doutrina, né? Fechando ali 3 horas de doutrina um e doutrina 2. Botei dois aqui, desculpa, doutrina um e doutrina 2, tá, Ana Carolina? Então você está estudando todas as doutrinas aqui, né? Como você está mais avançada, a gente está pegando base em todas as doutrinas, a doutrina explica a lei, quem entende a lei, né, guarda a lei com mais facilidade, é isso que a gente fala, né? Quem estuda doutrina estuda a lei 2 vezes, né? Então, você ter com uma boa carga de legislação, é claro, se você não conseguir estudar isso tudo, Rafael, tá bem pesado. Você pode cortar um pouquinho de jurisprudência, 30 minutos. Você pode cortar ali 30 minutos da letra da lei e ler 2 horas e meia, tá? Não tem problema. Mas eu faria questões no início do meu dia, muita legislação. Aí faz o intervalo para o almoço, descansar, vai para buscador do seu direito, que é mais leve, né? Depois do almoço, e vai depois revisar as doutrinas, tá? Aqui está escrito 2 horas, mas eu diminui para 1 hora e meia, tá bom? Então vai ficar assim, Ana Carolina, 1 hora e meia está de bom tamanho, a gente diminui a doutrina. Lembrando que no MP Goiás, direito constitucional, foram 16 questões, todas as questões eram jurisprudência, todas de jurisprudência no MP Goiás. Então, pode ser que venha uma prova com muita jurisprudência, mas a banca também pode inovar e botar muita letra da lei para quebrar a perna de quem está achando que é só jurisprudência que vai cair na prova. Fiquem atentos às pegadinhas que a banca pode trazer. Tá, Ana Carolina? E aí, revisão de direitos humanos, 1 horinha, 2 horinhas ali no domingo, você pode ler, né, direitos humanos, pegar uma base, tá? E estudar informativo. Para intensificar para o MP Goiás, eu também pegaria provas de MP organizados pela FGV para treinar no final de semana, simulados, tá? Então você pode fazer um domingo sim, um domingo não, desses simulados. Beleza? Maravilha, Ana Carolina, então tá salva aqui também, Ana Carolina, e vamos marcando, né, pessoal? Vamos marcando aqui, Ana Carolina, a Joana já foi, Samara, Marina. Vamos agora para o nosso chat. Vamos lá. E Miliane, tudo certo aí, Miliane? Dá um joinha aqui no chat se você está entendendo tudo direitinho aqui, né? Enfim, está sendo proveitoso aí as dicas para você também. Tobias está aí, Tobias. Yasmin, legal, pessoal. Vamos lá. Tobias e Yasmin. Pessoal, quem mandou mensagem para mim no WhatsApp, no privado, puder mandar aqui no chat, é melhor, porque o meu celular está aqui do lado, mas eu estou mais prestando atenção na nossa reunião, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, é, é, se alguém tiver alguma dúvida, me avisa, tá? Deixa eu ver aqui. Samara, deixa eu só ver um negócio aqui. Samara, por acaso, você está na prova oral do MP São Paulo? Que tinha uma Samara na lista do MP São Paulo. Lá no MP São Paulo, eu estou com alguns aprovados. Ana Catarina, o Bruno. Aí me passaram a lista de aprovados aqui, porque isso também muda um pouco a lógica. Deixa eu pegar aqui só. Porque é bastante. Tem aluno e ex-aluno, eu fico tentando lembrar. Deixa eu colocar aqui, Samara. Não, não, não. Tá, achei que tinha visto seu nome aqui, mas não, é Samantha. Vamos lá. Pessoal, em relação a cursos de tributário para recomendar,
Olha, Roberto, se for livro de tributário, tá? Você tem o do Manual do Dizer o Direito, do Matheus Pontalti, que é bem legal. O Matheus era juiz federal, né? Saiu da magistratura, mas é um livro bem esquematizado, né? Do Matheus Pontalti, da coleção Dizer o Direito, tá? Ou o Ricardo Alexandre é o clássico, né? É o clássico, tá? É o clássico. Agora, se for aula de tributário é mais complexo, mais difícil. Acho que, salvo engano, o Quintanilha. Quintanilha tem um curso de tributário, tá? Alguns gostam, enfim, tem gente que não gosta também, já vi criticar a aula do Quintanilha. Aí é uma coisa muito pessoal. Antes de fechar qualquer curso, eu daria uma olhada nas aulas no YouTube, né? Pegar uma aula gratuita no YouTube para ver se eu gosto do professor, se eu me adapto ao professor, tá bom? Rafa, a minha preocupação é que eu cheguei a ler até um daqueles resumos esquematizados de tributário, né? Só que eu peguei, me mandaram um livro do Sabag também, mas só que ele tem 1.000 páginas. Eu estou preocupado em abrir mão disso agora, né? O MPRI está muito em cima para ler 1.000 páginas e ia ser uma vida, né? Isso. E Aham. no MPRI, o ano passado, o que me reprovou foi tributário. Entendi, entendi. Mas aí assim, Beto, a gente tenta selecionar só tópicos mais importantes, né, de tributário, entendeu? Por exemplo, tu não vai ler Receita Federal, né, Imposto de Renda e RPF, entendeu? Sim. Né, mas assim, pegar noções gerais da matéria e tal. Na última prova, qual foi a questão de tributário? Que eu não vou me recordar. Cara, eu não lembro de cabeça. Eu lembro que a minha nota foi tipo assim, eu fiquei com 49,86 no final e tributário eu fiz acho que 20 pontos de 100. Entendi, entendi. Depois tenta resgatar tua prova lá do MP. Vou procurar para ver. Eu pedi para você salvar essa prova aí, pelo amor de Deus, você salvou, né? Essa prova discursiva aí, toda discursiva que você fizer, tem que ter uma pasta de discursivas lá para você pegar depois e rever, tá? Porque aí você me manda para a gente dar uma olhada. Mas assim, eu pegaria esses livros para você revisar, ou às vezes, se você for fazer curso de segunda fase, tem curso de segunda fase que dá lá 3 horas de tributário com apostas. Aí você assiste essas 3 horas de apostas, não, né? Não é um curso de 30 horas, né? 3 horinhas de aposta dá para a gente assistir num domingo Sim, e aprofundar, entendeu? E aí ficaria ligado, obviamente, no que é pior ali, né? Um ICMS e tal, coisas mais voltadas para o estadual, municipal, né? Essas confusões, assim. Então, se você tirar só os impostos federais, já cai uma boa parte do livro, né? Já cai uma boa parte do livro. Tá, então mas assim, eu daria uma olhada no Pontaut. O Pontaut ele é menor do que o Ricardo Alexandre, tá? Eu não vou saber, posso até dar uma olhada aqui quantas páginas, mas eu lembro que o meu Ricardo Alexandre, ele tá do lado do Pontaut, o Pontaut é menor. Deixa eu colocar aqui o Matheus Pontaut, Direito Tributário. Tá? E aí vamos com sangue nos olhos para o MP, né, pro MPRJ aí, fazer o nosso melhor. E aí você falou que talvez a MPF, né, enfim, fique aí meio que colidindo, né? Aí vai ser complicado. É a escolha trágica, não tem jeito. Vai ter que escolher uma das provas. Matheus sim. Pontalti está com 1.000 páginas. Mesmo sendo a minha casa, né, já há 10 anos aí no MPF, eu acho É, que eu vou fazer MP Rio mesmo porque MPF ainda vai ter o corte na segunda fase, né? Só vão 60 para oral. sim, O MP sim, Rio não sim. vai ter isso. Então, Sim, sim, sim. Assim, eu acho que MP Rio, e é uma prova que você já está indo para a segunda fase de novo, né? Tipo, já seguido. Então a gente está com, né, com um conhecimento ali, um treinamento mais à flor da pele. Eu acho interessante também. Enfim, é a escolha trágica, né, cara? Então é uma coisa muito pessoal. Mas o livro do Ricardo Alexandre. Ah, não, o Ricardo tá pau a pau com o Matheus, é? Ele botou 1.088 páginas, igualzinho o Matheus. Porque eu achava que ele estava maior, estava com 1.200. Bem, enfim. É, os dois estão no mesmo tamanho, tá? O Ricardo Alexandre e o Matheus Pontalti. Eu acho o Matheus Pontalti mais agradável de ler. Além disso, daria uma olhada em curso de segunda fase do MP Rio, você tem algumas aulas, né? Às vezes aula de apostas e tal. E aí pegaria noções gerais para ler, enfim. É porque assim, a questão toda é construir base em tributário, Beto, tinha que ter sido feito antes. Agora não vai dar muito tempo, né? Da gente pegar um livro com calma, ler lá fato gerador, obrigação. Agora é assim, é corrida dos desesperados. Então, eu não pegaria sei. o A minha livro. base eu acho que não é nem o problema. Meu problema é mais o tributário em espécie mesmo.
Então, dá uma olhada, então, assim, que caindo em tributário me machuca? Fato gerador não machuca, Rafael. Constituição do crédito tributário, inscrição de dívida ativa, isso aí é noção geral. Beleza. Agora, o que machuca é essa parte, o que é lançamento de ofício e tal. Aí você revisa lançamento, entendeu? Ou então, cara, o que me machuca são os impostos em espécie. Revisa, entendeu? Jurisprudência tributária, revisa a jurisprudência tributária dos últimos 5 anos. Por que 5 anos? Porque tributário às vezes não tem tanta decisão, não. Eles podem pegar uma decisão de 2019, se quiser sacanear. Entendeu? Então, assim, pô, pega dos últimos 5 anos ali decisões de tributário que você acha que é pertinente para o Rio de Janeiro. Tá? Pode cair. E oração. Oração, tá? Porque a gente também tem que estudar, né? Outras matérias, infelizmente, não dá também para ficar só em tributário. E lembrando você que, como a gente vai ter uma semana entre provas, dá um alento, né? Você vai ter uma semana para se preparar para essa prova aí do grupo de tributário, tá? Agora, é um alento e não é, porque você tendo uma semana entre provas, a banca também pode chegar e pegar pesado também, enfim. Se bem que no último concurso você tinha um mês, né? Entre as provas e o nível foi o mesmo do concurso anterior. Mas, enfim, é, ficar ligado aí nesse concurso. Eu acho que é um concurso bacana e já vai ter muita gente eliminada, porque foi um concurso meio bairrista, né? Eles colocaram 4 finais de semana, então prejudica muito quem é de fora. Vai ter uma galera que é de fora que vai acabar, talvez, fazendo o MPF e não fazendo o Rio de Janeiro, tá? Enfim, coisas do concurso, né? A Isabela mandou aqui, Rafael, tenho uma dúvida sobre simulado. Isabela, fala aí para mim, qual é a dúvida do simulado? Que você... Pois é, eu tô com dúvida porque eu tô preparando para o Enem, né? E Sim. aí eu já fiz todas as provas do Enem. E algumas de magistratura da FGV também. Aham. Só que agora eu tô no cursinho e eles têm os simulados de lá. Aí, por exemplo, hoje eu fiz um. Aí eu queria saber se você acha assim que eu posso ter como parâmetro do nível de dificuldade da prova, tipo aquele ranking que eles fazem, ou você acha arriscado assim, para eu Legal, saber se eu Isabela. subi percentual? Legal, Isabela. Olha, o simulado de cursinho, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. O simulado de cursinho, tem simulado de cursinho que eles aproveitam questões antigas e botam algumas questões inéditas. Vamos supor, 80 questões, metade é inédita, metade de provas anteriores da FGV. É legal porque fica um pouco mais parecido com a FGV, porque quando a prova é toda inédita, eu digo que o simulado de cursinho, ele nunca vai ser tão fiel à prova, né, em si. Então você pode ter um simulado muito difícil, que eles estão pegando pesado justamente para assustar os alunos e o pessoal estudar mais, ou quem não contratou o curso contratar, né? Que às vezes bota um simulado gratuito para isso. Ou às vezes o simulado vem fácil demais. Por quê? Porque eles querem aliviar para os alunos, para o pessoal também não surtar, né? Vamos botar um pouquinho mais fácil, o pessoal vai tirar 60, vai ficar feliz e tal. Então, eles fazem, né, uma dosagem nesse sentido. Você tem que sempre interpretar o teu resultado do simulado de forma temperada, né, com grano Salles, que a gente fala. Por quê? Porque às vezes o simulado veio super difícil, com questões que inclusive não caem na FGV, mas eles colocaram lá leis específicas e tal. E na verdade você está bem. Você foi mal porque a prova deles foi muito, muito aprofundada. Agora, o fato de ter um ranking é muito bom, tá? O ranking ele é um bom termômetro, né? O que eu digo para o aluno é, se você for fazer simulado de curso, pegue um curso que tenha ranking, porque o ranking ele é um bom termômetro. Se você está bem classificado no ranking, geralmente, né, você está com um bom conhecimento. Né? A gente sabe que no Enem não tem ranking, né? É só fazer 56, está todo mundo aprovado igual, habilitado igual. Mas o ranking ele vai te dar uma noção de como é que você está em relação a outros candidatos, né? Às vezes até candidatos que estudam há mais tempo que você, né, Isabela? Que a gente começou recentemente, né? Alguns meses e tal. Então, Isso. vai ter gente que vai estar 2 anos estudando. Poxa, Rafael, eu vejo pessoas lá que parece que estão estudando há mais tempo no curso, estão tirando 55 e eu fiz 50. Estou perto deles. Pô, legal. Eu fiz 55 também junto com eles. Pô, legal. Então, esses meses que você está estudando foram até mais aproveitados, né? Você está estudando com uma base muito boa. Então, pode ser sim, né? Pode virar um parâmetro, tá? Além de provas de concurso, provas de simulado de cursinho, melhor dizendo, além dessas provas de cursinho, eu faria provas de primeira fase do TJ mesmo, tá? Rafael, já fiz todos os Enãs. Os Enãs só tem 4, né? Só tem 4 provas, 5 provas se você contar. Quer dizer, a gente está indo para o Enan 4, nós temos 4 provas contando com a reaplicação de Manaus, no Enan 1.
Então, você fazendo todas as 4 provas, você pode treinar primeiras fases da FGV, TJ Ceará, TJ Mato Grosso, TJ Sergipe, TJ, né? Enfim, você tem aí TJ Pernambuco, né? Você tem várias provas de FGV que você pode fazer, também pegar essas provas e fazer. Claro, você pode pular a parte de eleitoral ambiental, só fazer mesmo as matérias que coincidem com o Enem, tá? Não tem problema não. Mas é legal você fazer prova da FGV porque alguns temas se repetem, né? Pode ser que uma questão que está no Ceará caia no Enem, né? Caiu no TJ Ceará e eles colocaram no Enem. Pode ser que aconteça isso. Então também é uma forma de você treinar, tá? Pegar provas antigas, né? Inclusive a Marina, que eu mostrei a foto aí para vocês, a Marina do Platinum, a Marina aqui, relembrar a Marina aqui. A Marina, eu tenho o maior carinho também, minha aluna do Platinum. A Marina, gente, ela foi para várias segundas fases, tá? Ela fez todas as provas da FGV desde 2020, desde a pandemia, né? Pós-pandemia, começou as provas a acontecerem de novo depois da pandemia, 2021 para cá. De 2021 para cá, ela fez todas. Era, sei lá, 14, 15 provas. Ela fez tudo em casa. Tudo. Pegava a prova, imprimia, domingo estava lá fazendo a prova. Daqui a pouco, 15 dias depois, mais um domingo fazendo prova. Então ela fez várias provas da FGV em casa, muita prova mesmo, né? E aí ela começou a, devido a esse treinamento de provas, ela começou a ir para as segundas fases. Segunda fase do TJ Espírito Santo, segunda fase do TJ São Paulo 2 vezes, segunda fase é, eu acho que foi segunda fase de Minas, não foi, não, porque o concurso demorou muito tempo. Saiu um edital muito antigo, mas foi TJ Santa Catarina, ela foi, né? Não vou lembrar agora de cabeça, mas fazendo muita prova. Então, assim, Isabela, a mesma trajetória, né, da Marina, eu quero para você, né? Você passar nova, tal. Então, até por isso que eu fiz o nosso cronograma. Eu colocaria não só os simulados de cursinho, né, que você está fazendo o MEG, né, e tal, mas também eu faria provas antigas, assim, de primeira fase mesmo, TJ primeira fase, tá? Tá, joia. Ficou claro? Ficou. Minha dúvida era isso sobre o ranking mesmo, porque eu fiz um hoje que eu fui bem melhor do que no Enem que eu fiz na prova mesmo, né? Só Uhum. que eu também fiquei bem colocada no ranking, mas eu fiquei com medo da prova tá fácil, entendeu? Mas se a prova tá fácil, o ranking vai levar todo mundo, entendeu? O ranking vai levar todo mundo, né? Quem tá estudando sério, obviamente. Quem não tá estudando sério vai continuar tirando 40. Mas 30, né, e tal. Mas assim, pra galera que tá estudando sério, a prova veio mais fácil. Aí todo mundo faz 60, entendeu? No ranking. E aí, se você tá bem no ranking, Rafael, eu tô em quinto lugar de um total de 50 alunos. Você tá bem. É um termômetro, porque tá todo mundo fazendo a mesma prova, entendeu? É um termômetro. Tá? Agora, é Tá. aquilo. O que eu digo para você não encare o simulado de curso, vai ser igualzinho ao FGV. Às vezes não. Às vezes o simulado de curso ele vai ter uma cobrança diferente. Por isso que eu falo, pode fazer simulado de cursinho? Pode, para treinar questões inéditas, atualizadas, mas faça a prova da FGV, porque a prova antiga da FGV é a que mais se parece com a sua prova de verdade, né? Que é o que a banca fez, né? Tá bom? Não tem como, né? O professor ele é humano, ele vai acabar botando as peculiaridades dele ali, as preferências dele, né? Então vai acabar que o simulado do curso vai destoar um pouquinho do FGV nesse sentido, tá? Então só tem que ter esse detalhe, essa preocupação. Depois manda para mim no WhatsApp como é que ficou seu ranking, né? Qual foi a tua colocação lá, eu gosto de acompanhar também. Tá, joia. Tá Eu te bom? mando. Beleza, tô na torcida, Isabela. Vamos lá, vamos arrebentar o final do ano. Obrigada. Beleza, pessoal. Então, a gente falou agora aí com a Isabela. Vamos lá ver aqui a lista. Miliane, tá tudo certo aí, Miliane? Mande mensagem. Tá? Qualquer coisa, estou aqui para tirar dúvida. Tudo certo, o Tobias tá certo também, tudo tranquilo. Aí Luiz Eduardo, prof, o curso do Felipe Augusto, que menciona direitos humanos para o Enem, sim, é o curso de direitos humanos e humanísticas, tá? O Felipe Augusto, Luiz, ele tem o curso de direitos humanos e tem o curso de humanísticas, tá? E aí são, assim, 14 horas aula. É porque lá no site é 27 horas aula, mas na verdade o curso em si tem 14, tá? É porque ele coloca lá umas aulas extras, que são retas finais de outros TJs e tal, para dar uma encorpada no curso, né? Aí fica 27. Mas ele é um ótimo professor, não ganho nada indicando o curso dele, tá? Ah, o Rafael conhece o Felipe, tá? Conheço o Felipe da carreira, da gente se encontrar em congresso,
passou comigo em concurso, mas assim, não ganhou nada. Ele tem a aula dele lá, ele tem o curso dele lá, eu tenho o meu curso aqui. Não ganho nada indicando, é só porque ele é um cara sério, sempre é um cara sério, um cara que estuda, né? Tem livro na área publicado, o livro dele é muito bacana, pelo sinal, já tem o livro dele já ali também. Então é um cara que pode ajudar a ganhar tempo, né? Você assiste 12 horas aula, é melhor do que você tentar ler 1.300 páginas de livro falando sobre Durkheim, Herbert Hart, Rawls e essa turma toda da filosofia do direito, sociologia, tá? Porque daí é muita confusão na cabeça, tá? Professor, Opa, fala, Luiz. mas foi nossa primeira reunião quinta-feira agora, né? Uhum. Você me indicou para fazer um curso, então, pro Enan, no caso, desse Felipe Augusto. Então, Isso, seriam os dois, tanto de direito humanos quanto de humanística, não sim. existe um unicado. Então, eu acho que tem um combo dele que são os dois. Depois tem que dar uma procurada, tá, Luiz? Mas se você quiser, depois você me cobra mais tarde, que eu tento te ajudar a procurar. Eu acho que tinha um curso que era combo, que ele fazia os dois. Aí você pode começar com humanísticas primeiro, depois direitos humanos. Eu priorizaria humanísticas, porque eu acho que humanísticas é mais chato de entender, né? Essa parte de filosofia e tal. Então, mas eu faria dessas duas matérias. Tá bom? Eu faria dessas duas matérias Tá que eu acho bom. que ganha mais tempo, né? Senão, se você pegar Direitos Humanos e Humanísticas, somos livros aí. São 2 livros, vai dar 2.000 páginas, né? E eu quero que você chegue no Enem no final do ano já, né, botando o pé na água. Eu quero, né, se der tudo certo, a gente já agarra o Enem no final do ano mesmo, né? Mesmo a gente começando por agora. Então, e eu acho legal fazer um curso, porque você pode montar o teu caderno e ganhar uma base. Depois que você tem uma base formada, pegar um livro para aprofundamento é mais fácil, né? Você já entendeu a matéria. Agora vai sair do zero para entender Herbert Hart do zero só com o livro. É mais difícil, né? O estudo acaba ficando mais chato, mais pesado, tá bom? Tá, beleza, obrigado. Maravilha, Luiz. Fica à vontade. Qualquer coisa, estou por aqui. Yasmin, aproveitando o gancho, o senhor recomenda curso, o senhor está lá na cruz. Senhor, por favor, abençoe os alunos, né? Yasmin, Rafael. Eu sempre falo aí com vocês. Vamos lá. Rafael, recomenda curso de matérias isoladas para quem já formou base? Yasmin, eu recomendo, você pode fazer um curso isolado, tá? De uma matéria, se você realmente não consegue estudar aquela matéria. Rafael, eu pego o livro de administrativo e eu não entendo nada. Pô, eu leio, leio, leio e não entendo nada, não guardo nada. Eu faço questão de administrativo no dia que eu vou estudar a matéria, sei lá, vamos supor que é terça-feira administrativo. Eu acerto, sei lá, de 15 questões, eu acerto duas. Eu sou péssimo em administrativo, cara, não consigo estudar administrativo. Você recomenda eu fazer uma isolada? Sim. Por que que você recomenda? Porque eu tenho vários alunos que fizeram isoladas só de uma matéria ou duas para sanar a lacuna. E eles são aprovados. Hoje eles são promotores. Até pessoas que estudaram comigo na época que eu era concurseiro também. Né? Eu conto a velha história da minha amiga, que ela queria MP Rio de Janeiro e a pior matéria dela era penal. Né? Que a gente brincava com ela, pô, você quer MP e a pior matéria é penal. Aí ela foi fazer penal, né, com um professor aqui do Rio de Janeiro e tirou 40 horas aula para assistir parte geral. Depois disso, a nota dela, que antes era 2, 3, foi para 8, 7, 8, 9, entendeu? Então, é possível? É possível, sim. Eu acho que vale a pena fazer isolada de uma ou duas matérias, mas são aquelas matérias que você não consegue estudar sozinha. Se você consegue estudar sozinha, Rafael, eu pego o livro e leio bem. Então, leia pelo livro que é mais rápido, tá? A pior coisa, eu tenho muita gente me procurando no Instagram que tá lá, eu tô fazendo curso de videoaula, Rafael. Pô, você investiu aí, né, 4.000, 5.000 num curso desse. Assiste as videoaulas, não aguento mais, são 400 horas aula, o acesso tá acabando e eu li 20%. Você estudou 20% porque a aula demora mesmo, né? Se você não tiver muita disciplina e bastante tempo disponível, 3, 4 horas por dia, vai demorar, a videoaula vai demorar um pouco mais, tá? Mas é um caminho válido? Tem um aluno meu que assistiu videoaula, construiu uma base primeiro, só tem que ter muita paciência e controle da ansiedade. E não sair fazendo vários cursos, tá, pessoal? Nada de, não, vou fazer o curso X, o curso Y, o curso W. Daqui a pouco você fez 4 cursos de videoaula, não assistiu nenhum até o final e está 5 anos estudando para concurso. Vamos lá. Tobias, futuro promotor de Rio Grande do Sul, tá aí. Beleza, entendeu?
Yasmin, eu acho que eu respondi a sua dúvida, tá? Professor, você teria alguma sugestão para melhorar meu desempenho constitucional para o Enem? Mesmo eu tendo formado a base na matéria, estou iniciando a revisão agora. Na última prova, acabei acertando apenas 6 questões. Aqui é o usuário do Zoom, eu não sei qual é o nome. Depois bota o teu nome aí para a gente. Que eu não, que eu É não... Lívia. Lívia, beleza, Lívia. Isso. Lívia, então, em relação ao nosso estudo de constitucional, o que eu acho que você pode fazer, talvez, como você já terminou a matéria uma vez, Lívia, eu pegaria mais questões para fazer. Por exemplo, pega 20 questões de constitucional no dia que você for estudar constitucional. Vamos supor que a constitucional é na segunda-feira, tá? Aí você pega lá segunda-feira 20 questões de constitucional, faz muita questão para ver o que que você está errando. E perceber, por exemplo, tem prova da magistratura que está caindo muito hermenêutica, caindo parte doutrinária. Quando a banca quer pegar no pé do candidato, pega a parte doutrinária. Então, controle hermenêutico. Então, pega esses assuntos e anota. Eu faria ficha desses assuntos. Se você já tem um caderno montado, eu revisaria meu caderno e montaria fichas para botar na parede. Não esquecer normas constitucionais, hermenêutica constitucional, né? E fazer essas 20 questões ali, lendo muita letra da lei, tá? Que daí eu acho que você vai aumentar com o tempo. Mas é fazer esse estudo ativo. Anotar os pontos que você está errando mais. E você vai identificar os pontos que você erra mais fazendo mais questões. Então, intensifica questões, tá? E outra coisa, jurisprudência. Identifica se você está errando muita jurisprudência. Pode estar acontecendo também. Ah, estou errando jurisprudência, Rafael. Monta o caderno do buscador do seu direito de constitucional. Porque isso pode te ajudar a acertar mais questões. Então, Lívia, qualquer coisa, manda mensagem no WhatsApp para mim, mas dever de casa, né? Para casa, homework, né? Homework. Faça 20 questões, né? Faz 20 questões aí, 30 questões de constitucional hoje ou amanhã, e faz uma lista do que você errou dessas questões. É assim, constitucional genérico, tá? Constitucional todo, desde o início até o final. O que você errou de questões? Anota, faz uma lista. Ah, eu errei controle, Uhum. errei hermenêutica, Rafael, errei Estado de sítio, Estado de defesa, errei Tribunal de Contas na Constituição, Rafael. Rafael, errei isso aqui. Anota, faz uma lista e me manda. Me manda, tá? Porque esse é o primeiro Ah, passo para beleza. você tentar revisar com estratégia. Beleza? Tá bom. Eu acho que o ponto da jurisprudência me pegou bastante também, né? Porque acho que foi a primeira prova da FGV que eu já fiz e eu não tava esperando. E MP aí, Goiás, depois que eu fizer essa lista, MP Goiás, por exemplo, que é uma pode prova falar. que teve FGV, foram 16 questões de jurisprudência constitucional. Todas. Todas eram jurisprudência. Nossa, Entendeu? Então, assim, quem estava é. com o caderno montado, quem estava com o caderno montado de jurisprudência, o pessoal gabaritou, tirou 15 de 16, tá? Quem não tinha estudado jurisprudência, 5 de 16. 6, entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, tá? É fazer esse estudo da jurisprudência com mais cuidado, tá bom? Combinado. Beleza. Obrigada, professor. Nada, que isso. Muito bom aí te ajudar. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ih, a foto da Mariana, da Marina. Tirar aqui. Já respondi a Mariana. Eu já respondi a Samara. Ah, tem a Samara 1 também, né? Samara 1, Samara 2, né? Então vamos lá para a Samara aqui. Já respondi uma Samara, falta outra. Pessoal, então Ana Carolina, estou salvando aqui Ana Carolina. Eu vou passar para a Nathalie e depois a Samara. É, a Nathalie me pediu também, né, como colocar o máximo de matérias para a magistratura federal, né? Porque, Rafael, eu também quero magistratura federal, né? Eu acho que ela viu também a gente comentando na comunidade do método que o TRF6 está para sair e estão dizendo que a prova seria em outubro, né? Eu coloquei lá na comunidade do método, eu acho que foi na quarta-feira, a data provável dessa prova, né, pessoal? Isso aí é rádio corredor. Claro, depende de confirmação, mas é um indício de que a prova está próxima. Se não acontecer em outubro, mas acontecer em novembro, né, também está valendo para a gente e a gente precisa ficar ligado. Então, o que eu fiz aqui, Nathalie, eu coloquei Previdenciário Internacional, que eram matérias que você estava preocupado, eu colocaria na sexta-feira, tá? Eu colocaria na sexta-feira. Essa forma aqui de estudar, esse estudo nosso, tem tudo aqui, constitucional, administrativo, civil, processo civil. Eu tentaria colocar no seu estudo uma hora extra
de teoria 2, tá? Eu sei que Rafael, por 1 hora extra não vou conseguir. Com o tempo você pode tentar, porque para a gente abraçar mais matérias, com o tempo que você colocou disponível, ficaria mais difícil, tá? Então, minha sugestão, a gente tentar aumentar um pouquinho mais o teu tempo e colocar essa 1 hora, tá? Que está aqui marcada de amarelo. Agora, Nathalie, se você não conseguir, Rafael, impossível, não dá. Beleza. Estuda só a revisão normal, aqui é 1 hora de revisão de teoria normal, tá? E aí, quando você acabar previdenciário, acabei de revisar previdenciário, você bota internacional no lugar. Acabei de estudar empresarial, você bota consumidor no lugar de empresarial para revisar. Acabei administrativo, entendeu? Então a gente faz isso. Agora, eu tentaria, então, para englobar o máximo de matérias da magistratura estadual e federal, né? Falando nisso, parabéns ao Felipe, que está no TJ Tocantins, TRF1, TRF5, e fez o TJ, acho que foi o TJ Ceará também. O que eu faria aqui? Eu tentaria aumentar 1 hora. Eu tentaria aumentar 1 horinha, né, para você abarcar a magistratura estadual e federal. É possível chegar em ambas as carreiras na segunda fase para fazer sentença e ver qual que te escolhe aí para a prova oral, tá? Então, fica atenta só a esse estudo aqui. Eu botei 1 hora extra, ver se é possível. Se não for possível, manda mensagem no WhatsApp e a gente conversa. Tá bom, Nathalie? Beleza. Só foi uma tentativa, né? A gente vai tentando com o tempo ampliar aí. Como eu falo para vocês, do efeito Zeigarnik, né, pessoal? Nas outras reuniões eu falei do efeito Zeigarnik, que permite você aumentar ali 30 minutinhos de estudos, tá? Maravilha. Ana Carolina falou que gostou do livro do Pontalti. Legal, Ana Carolina. É um livro bom, eu gosto dele. Eu acho até mais organizado, a escrita mais interessante do que a do Ricardo Alexandre. Sem querer falar mal do professor, o professor é excelente. Rafael, você acha interessante fazer o ENAC como treino em casa também? Lohane, o ENAC não, né? Porque o ENAC, primeiro que concurso de cartório é meio pouco transparente, vamos colocar assim, né? São concursos enrolados, aí tem judicialização, tem mandado de segurança, o concurso demora 4 anos para sair, aí você passa no cartório, só tem cartório ruim, cartório no interior do Pará, que você vai ganhar 5.000 reais como tabeliano, vale a pena pela responsabilidade que você tem, tá? Então, e assim, cai civil, cai constitucional? Cai, mas também cai muito registral, notarial, entendeu? Então já é uma prova que diverge das carreiras jurídicas. Faço o ENAM, mas o ENAC eu não acho tão interessante, não. Assim, não acho que é um treinamento tão Ah, bom, tá bom. tá? É É claro, se porque você tiver disposição. Ah, na prova do Rio, eu me desesperei com o tempo. Não sei o que aconteceu. Eu estava fazendo simulados em casa, né? Tanto do cursinho de estratégia, quanto uhum. provas antigas da FGV. Mas, Rafael, eu não consegui terminar a prova. Nunca aconteceu isso. Todos esses anos que a gente Mas estuda ó, junto. a prova do MP Rio foi atípica. A prova do MP Rio, muita gente não conseguiu terminar. Porque se você não está ali focada, se você não reconheceu na prova que você tinha que ser rápida, entendeu? Eles botaram anunciados muito grandes. Então teve pessoal Foi. que pegou as últimas 10 questões e assim, leu rapidamente, essa aqui é a letra A. E marcou meio que né, a esmo, assim. Tá? Não é só você. E Mas isso você... acabou me tirando do corte, né? Que tá a nota mínima. Aham, aham. Aí eu fiquei um Então, pouco preocupada. mas você tirou quanto lá? Eu tirei 50. 50. A gente está melhorando, né, É, Lohane? A gente está melhorando com o tempo, né? sim, 50 não tá. bastante. Não 50 não tá tá. perfeito. 50 para uma prova dessa que foi difícil, não tá ruim, entendeu? A gente tá melhorando, né? Quando você começou a estudar, por exemplo, você viu que as notas eram mais baixas, né? Então a gente Uhum. tá. Não, assim, eu comecei a estudar de verdade esse ano, né? Por causa da Sim, EMERG que me atrapalhava sim, bastante, a residência. sim, Aí eu segui o seu conselho, estou só sim, estudando. sim, sim. E aí você vai E ver. sim, eu tô percebendo que tipo, as notas estão aumentando muito. No Aham, MPF eu fiquei por pouco por fora do corte, que o aham, pessoal tá falando de olho da vaga, né? aham. E na PF o que me ferrou foi porque a errada anula a certa, né? Ah, sim, Mas sim. sem considerar isso, o número de acertos também aumentou bastante. Eu gabaritei Aham. penal, processo penal na PF. Eu fiquei muito Oh, feliz com isso. legal. Bacana, bacana. Então, assim,
E aí você fala com seu pai, né? O fruto não cai longe da árvore, né? Já É, tá acertando aí, deve ter ficado orgulhoso. Mas aí o que acontece? foi. A grande questão, né, é você, assim, Lohane, é treinar mais simulados, né? Treinar, Tá. intensificar simulado, às vezes de 15 em 15 dias, né? Para você terminar essa prova do MP Rio, você tinha que ter muito controle do tempo, né? Então, realmente foi Uhum. uma prova, assim, tinha que ter muito controle do tempo. Só a galera que estava assim mais cascuda em prova, né? O Beto é um deles aí, o Haroldo. Haroldo também, hein, Beto? Fala com o Haroldo, que o Haroldo fez 65, tá? Às vezes você e Haroldo aí trocam figurinhas, né? Parabéns ao Haroldo, Haroldo. Sucesso aí para você no MP Rio. Então, uma galera mais cascuda assim de prova que conseguiu agilizar a prova. E assim, o pessoal entregou faltando 2 minutos, né? Teve Eu saí uma da galera que prova. Não. teve uma galera que teve que chutar, né? Teve que chutar coisa no final e tal. Enfim, então, né, fica aí essa. Tá. Aí eu tô pegando a essa dica que você falou da sua aluna, né, que fez as provas antigas desde a pandemia. Tô anotando aqui quais para eu ir ticando nos Tem simulados. muita prova. FGV, se você pegar provas dos últimos 3 anos, você vai encontrar aí mais de 15 provas da FGV para treinar em casa, entendeu? Então, pega a prova, imprime a prova, tá? Imprime. A Marina Uhum. imprimia, ela imprimia a prova, pegava uma caneta preta, deixava só em cima da mesa a prova e a caneta preta, né? Que isso aí vai se pagar, né? Hoje ela está aí, né, juíza nova, né, chegando na magistratura nova e resolvendo a vida dela, né, acabando a vida de concurseira, né, que é essa vida aí bandida, e vai poder viver a vida dela aí, a carreira que ela sonhou, né, que é a magistratura. E o Bruno também, né? O Bruno ele é promotor, inclusive ele está na Oral de São Paulo, né? O Bruno também meu aluno, né? Maior sucesso para ele. Mandou até mensagem para mim hoje aí. Hoje não, acho que foi quinta-feira, pedindo meu e-mail para ser referência lá e tal, que eu conheço ele, gente finíssima, rapaz muito bom. Turma, então em relação a nossas dúvidas, eu acho que aqui no chat eu consegui vencer as dúvidas, né? O Pedro Tufi mandou para mim. Pedro, eu vou te responder. Já que você me mandou lá no WhatsApp, depois eu respondo você no WhatsApp também. Acho interessante. Então, Lohane, eu respondi agora, né, sobre o ENAC. A Yasmin eu respondi também, muito bom. Então, pessoal, só um último detalhe aqui agora da Samara, né? A Samara mandou mensagem aqui para mim. Rafael, eu posso passar. Eu tinha colocado para ela Humanísticas e Direitos Humanos no domingo, mas ela falou que domingo não estava dando certo. Domingo era um dia que ela não conseguia estudar, ou que ela, no máximo, fazia um reforço de uma matéria que atrasou durante a semana, uma matéria que ela precisava aprofundar. E ela falou, Rafael, poderia pegar a matéria de domingo e deixar na segunda? Porque segunda é um dia que eu rendo mais. Eu acho que eu consigo pegar mais matéria na segunda para ler. Então, Samara, né, Samara 2, né? Que a Samara 1 eu já falei aí, a Samara 1 já atendi, aí fica a nossa Samara 2 aí, né? 2, mas com muito carinho, tá, Samara? Tá bom? Então, em relação a Samara, eu colocaria o estudo de humanísticas, eu tiraria questões e jurisprudência, tá, Samara? Eu tiraria questões de jurisprudência da segunda-feira, deixaria para domingo, porque eu acho que domingo é um dia que você, para fazer questão, estudar jurisprudência é mais leve, é uma coisa mais leve. Eu tentaria fazer isso no domingo. Se não conseguir, beleza. Mas eu pegaria essa 1 hora e meia de questões de jurisprudência, então, e colocaria ali 1 hora e meia, 2 horas até, né? Já que você falou que consegue aumentar um pouquinho o tempo de estudo, colocaria talvez 1 hora e meia a 2 horas para você estudar humanísticas e direitos humanos. Você pode pegar o curso do Felipe de humanísticas primeiro, acabou humanísticas, vai para direitos humanos, e aí você fica com constitucional e humanísticas nesse dia. O que é bem pertinente, se você considerar que a leitura de legislação em constitucional você vai envolver a Constituição, por óbvio, e humanística você vai ler a Loman, né, Código de Ética, bem ou mal dialoga com o constitucional, né? Qual o curso do Felipe? É o curso de Humanísticas e Direitos Humanos do Felipe, tá bom? Do Felipe Augusto. Até colocaram aqui no chat, o Luiz fez aí o favor, né, de colocar um curso do Felipe Augusto, tá? Ele tem um curso aqui que eu acho que é um combo Enan. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar, tá? Curso geral de Humanística para magistratura. Você tem esse daqui, tá? Que é o curso de humanística para magistratura.
E investimento, combo humanidades. Olha lá, tá vendo? Ó? Na compra do curso geral de humanísticas, com o curso de direitos humanos, o combo passa a ter um valor promocional. Então você consegue comprar esse combo de humanidades que está descrito no Ouse Saber, tá? Do Felipe Augusto. Então você consegue ter acesso tanto a humanísticas quanto a direitos humanos. Luiz, olha aí, ó. Eu vou pegar esse site aqui e vou colocar no chat para vocês, tá? E aí dá uma olhada na descrição. Qualquer coisa, manda um e-mail para o curso do Ouse Saber. Olha, eu queria esse combo de humanidades, eu queria fazer o curso de direitos humanos e humanísticos para eu ganhar uma base no Enan, tá? E aí você fica mais barato, fica bem mais barato, né? Cada curso vai ser R$ 300, mais ou menos, 300 e pouquinho, tá? E não são tantas aulas assim, ó, se vocês verem, né? Ó, a gente tem. O curso dele fica com várias horas, porque ele bota essa revisão toda aqui, né? São aulas de 2 horas que ele bota essa revisão toda. Mas o curso em si são assim, 12 aulas, tá? 12 aulas. Cada aula deve ter 1 hora e meia no máximo. Então não fica. Não é um curso de 300 horas aula, impossível de terminar. Não, é um curso que você consegue terminar legal, né? Estudar bem. Tá bom, pessoal? Caiu direito digital também. Salvo engano, o TJ Ceará caiu direito digital. Depois dá uma olhada nessa prova, que foi uma prova de arrepiar. Samara, só leia o PDF do MEG. Beleza, né? Quem gosta do MEG aí é você, Isabela, né? O MEG é um bom curso. Pode estudar pelo PDF do MEG? Pode. Se você lê o PDF do MEG, entende bem, compreende bem, pode estudar essas matérias pelo PDF também. Eu estou passando o curso, né, para quem tem dificuldade na matéria ou não tem, né, nada preparado para estudar essa matéria. Você pode pegar esse curso e aprender com ele, tá? Beleza. Então, fica aí a dica do curso, beleza? E eu também trabalhei aí com a Samara, né, Samara? Então, Nathalie, Samara respondido. Pessoal, se por acaso, né, é o Pedro, eu já falei que eu vou responder posteriormente, né? Para quem me mandou mensagem ontem, durante a semana, Rafael, poxa, então trata do meu quadro horário durante a reunião. Eu acho que eu já abordei todos os alunos que me mandaram mensagem. Tirei dúvida de vocês aqui também na nossa reunião. Se por acaso alguém ficou para trás, Rafael, poxa, mandei mensagem e você não respondeu. Pessoal, só mandar mensagem de novo para mim que eu respondo durante a semana. Então, se ficou alguém, né, sem resposta, não foi por mal, né, porque às vezes são várias mensagens, né, e a minha cabeça aqui de pai, né, professor, tá ficando mais velha. Então, às vezes, né, alguém me falou, eu esqueci de anotar na minha lista, né. É, beleza. Vitória, beleza, Vitória. Fica tranquila, que, né, Vitória, como você entrou agora, eu vou estudar o teu questionário, né? A gente vai montar um quadro horário factível para você e eu vou falar sobre estudo para concurso, tá bom? Fica tranquilo, né? A gente consegue, em 3, 4 horas, montar um estudo mais específico, sim, tá bom? Tá boicotando jurisprudência? Beleza. Fica tranquilo que a gente vai trabalhar sobre isso também. A gente vai ter uma reunião individualizada, né? Quem entrou no método esse ano está tendo essa reunião individualizada comigo, né? Quem está renovando o método também, o Renan renovou, né? Está gostando do método, vai ter uma reunião individualizada comigo também. A gente vai conversar, tá, Vitória? Fica tranquila que a gente vai trabalhar tudo que tiver de dúvida, de dificuldades, tá bom? Beleza, seja muito bem-vinda, Vitória. Espero que você tenha curtido essa reunião. Essa reunião aqui a gente faz uma brincadeira, eu conto história de aluno meu aprovado, é bem legal. Fica uma reunião mais leve também, tá ótimo? Beleza, pessoal. Então, se por acaso ficou alguma dúvida, mande mensagem para mim para a gente ir conversando. Tufi, manda mensagem para mim depois que eu respondo você com mais calma, né? Porque essa reunião eu já peguei para trabalhar quem já tinha me mandado mensagem previamente. E como a reunião também vai se alongar muito, né? Eu não quero prejudicar é, a turma que já está aqui, né? A gente já vai chegar quase a 1 hora da tarde. Aí eu trabalho contigo lá no WhatsApp. E quem tiver, né, outros ajustes, outras dúvidas, pessoal, daqui mais ou menos 15 dias eu devo marcar uma outra reunião. Se eu não marcar no próximo fim de semana,
é no outro, tá? E aí a gente vai estar sábado de novo aqui conversando, sem problemas nenhum. Quem está na segunda fase? Beto, Haroldo, Joana, Vinícius, quem está em segundas fases de magistratura MP, quiser falar comigo, quiser mandar uma, uma resposta lá discursiva para eu analisar. Rafael, estou escrevendo assim, estou escrevendo assado, fique à vontade, né? Pode me procurar, estarei na torcida para que a gente alcance a prova oral, né, Beto? Alcançar essa prova oral aí, vai ter churrasco aqui no Rio de Janeiro, vai ter festa, vai ser maravilhoso. Então, turma, a gente vai se falando. Um abraço para todo mundo e até a próxima reunião. Valeu. Tchau, tchau.